Olá, caros alunos. Então, nesse vídeo aqui, a gente dará continuidade ao capítulo 4 sobre a filosofia analítica da tecnologia, segunda parte. Então, nessa segunda parte, a gente pode pensar sobre o que? Sobre alguns tipos de tecnologia. Então, Bung é levado a pensar duas formas distintas de caracterizar a tecnologia, como sendo as high-techs e as tecnologias softs, ou seja, o que está por detrás disso? As tecnologias high-tech são aquelas que têm uma grande quantidade envolvida, uma grande quantidade de tecnologia, de conhecimento científico envolvida para solucionar um problema. Então a gente poderia pensar o quê? As high-techs uma aeronave, por exemplo, uma usina nuclear, um sistema de transmissão e uma hidrelétrica, ou seja, um computador, ou seja, grandes projetos que tem que demandam elementos mais sofisticados. Em contrapartida, nós temos também o que? Teríamos tecnologias mais simples, que seria desde o quê? Desde uma lâmpada de luz, desde um sistema de transmissão de rádio, talvez, algo um pouco mais, diríamos até improvisado, algumas gambiarras que são feitas, mas que não deixam de ser elementos tecnológicos. Então, ali seria apenas uma forma de você diferenciar os tipos de tecnologia. Claro que existem outras, talvez essa nem seja a melhor forma de caracterizar as tecnologias, mas é uma forma. Digamos assim, a quantidade de conhecimento, a quantidade de conhecimento sofisticado incorporado em determinadas tecnologias. Então, essa é uma forma de caracterizar. E aí vem o quê? Vem outros tipos, digamos assim, de tecnologias que vão que podem ser identificados a partir do quê? Do artefato produzido. Então, teríamos o quê? Tecnologias físicas, as engenharias, de um modo especial, então a engenharia civil, mecânica, elétrica, hidráulica, todas essas tecnologias físicas que fazem o quê? Que transformam a natureza e, na maioria das vezes, produzem o quê? Produzem prédios, edifícios, transformam a realidade. As grandes transformações que nós temos com pontes, com aquilo que nós podemos imaginar, digamos assim, são frutos de quê? De tecnologias físicas. Então, tecnologias físicas com as engenharias, tecnologias químicas com a indústria química, engenharia química, e aí também nós temos o que? Um vasto cenário, digamos assim, de todos os artefatos que são produzidos através do quê? Através da manipulação de elementos que estão na natureza, ou seja, o cientista já conhece, por exemplo, as possibilidades, digamos assim, dos ácidos, das bases, as propriedades, digamos assim, que estão envolvidas nesses elementos, só que faz o quê? Que vai fazer uma combinação desses elementos, criando um novo produto. Então, tecnologias físicas, engenharias químicas, a indústria química, tecnologias biológicas. E aí vem um grande ramo, digamos assim, como a agronomia, a medicina, a veterinária, a engenharia genética. Essas tecnologias aqui, elas têm, digamos assim, um potencial enorme, ainda que tiveram um grande boom, digamos assim, a partir dos anos 2000, a agronomia no Brasil, ou seja, nós quase duplicamos a produção de produtos, de commodities agrícolas, principalmente soja, cana-de-açúcar, através do quê? Desse melhoramento genético. A veterinária também tem estudos e vídeos que mostram, digamos assim, o salto evolutivo que foi possível fazer através desse aprimoramento genético das matrizes. Então, frangos que dentro de 45 dias chegam a um peso X, bovinos, ovinos, suínos, que têm, digamos assim, um desenvolvimento muito rápido. Então, isso seriam o quê? Tecnologias biológicas, por quê? Porque envolvem a manipulação genética, ou seja, a engenharia genética como um todo, voltada, digamos assim, para o gado leiteiro, por exemplo. Nós fabricamos gado, ou seja, nós temos vacas que são programadas a
a dar 40, 50 litros de leite por dia. Ou seja, há pouco tempo atrás isso seria um absurdo pensar que chegaremos a este ponto. Nós projetamos, nós criamos animais de estimação, nós criamos alguns cães e alguns gatos, por exemplo, que jamais poderiam sobreviver na natureza se não estivessem sob o cuidado dos humanos. Por exemplo, os pugs, eles não têm aquele instinto de sobrevivência. Se, por acaso, algum cachorrinho desses se perca do seu dono, fica sem dono, muito provavelmente ele vai ou contrair uma doença ou vai morrer de fome, desidratado. Por quê? Porque ele não é um animal, entre aspas, natural. É um animal que foi projetado, um animal que sofreu uma manipulação genética. Então, aqui é um campo muito interessante também das tecnologias psíquicas, e aí teremos a psicologia clínica, a psiquiatria, a própria pedagogia, que envolve a concepção, digamos assim, do homem, o cuidado da mente, o autoconhecimento, envolvendo todas as técnicas de aprendizagem, ou seja, um campo também muito fértil, mas ainda muito pouco explorado pelo viés psíquico. E aqui talvez eu ousaria dizer, não é o Bung que está dizendo, mas é o professor Gilmar que diz, na minha modesta opinião, a pedagogia talvez fosse um dos cursos mais difíceis. Por quê? Se fosse estudado, digamos assim, como que se dá literalmente o nosso processo cognitivo, ou seja, um estudo intensivo, digamos assim, para tentar descobrir como que o nosso cérebro funciona, quais seriam as técnicas, as estratégias melhores para perfil A, perfil B, perfil C, ou seja, tem muita coisa que é desconhecida ainda que essas tecnologias poderão nos auxiliar ao conhecimento. Tecnologias da informação é um outro tipo de tecnologia que envolve a informática, talvez agora mais importante, a robótica, a inteligência artificial, que é um ramo muito promissor nesses últimos tempos e nos tempos que nós estamos inseridos. Tecnologia social, administração, direito, engenharia, sociologia, entre outros. Então, podemos, aqui o Bung caracteriza tecnologias enquanto a quantidade de conhecimento envolvido, se tem muita tecnologia ou pouca tecnologia, a high-tech ou soft-tech, e também quanto os tipos, as classes, os artefatos produzidos por essas tecnologias. Ótimo, então aqui temos um apanhado geral. Outro ponto, e agora vem mais a parte final do texto, digamos assim, estão os tipos de questões, os tipos de problemas que a tecnologia desperta. E aí vem um ponto para lá de interessante, digamos assim, que da contribuição de Bung, porque Bung, já falei no vídeo anterior, foi um dos primeiros a falar ou a expressar, demonstrar interesse, preocupação e necessidade da gente pensar a filosofia da tecnologia. Então, tem vários problemas, por exemplo, com relação aos aspectos epistemológicos da tecnologia, ou seja, aquilo que nós estamos falando, o Bung lembra que ela compartilha com a ciência certos postulados básicos, tais como a realidade é cognoscível, embora parcialmente, que o conhecimento pode ser aumentado mediante a pesquisa e a crítica, que existem diversas fontes de conhecimento, experiência sensorial, razão, ação, intuição, as teorias são representações simbólicas de objetos que se supõem serem reais e que o grau de verdade das teorias é estabelecido sempre provisoriamente pela observação e pelo experimento. Tais postulados resumem o realismo epistemológico. Então, aqui nós temos, digamos assim, uma parte, ou seja, quais são os problemas epistemológicos questões epistemológicas que a tecnologia suscita. Esses aí, acabamos de falar alguns, ou seja, que nós podemos conhecer a realidade está aí, nós podemos criar uma realidade, essa realidade é criada de acordo com os nossos desejos e ambições, ela tem determinada funcionalidade, nós podemos conhecer isso de diferentes formas, trata-se sempre de um conhecimento aproximado, nunca um conhecimento definitivo, a realidade comporta
uma pluralidade de respostas, nunca uma única resposta tecnológica. Então, a ideia de que não havia outro caminho, tinha que ser feito dessa forma, não caiam nesse golpe, ou seja, não aceitem isso, porque não é verdade. Sempre há alternativas para serem feitas tecnologicamente. O que pode acontecer é que as alternativas não sejam acatadas, não sejam selecionadas e, consequentemente, não sejam desenvolvidas. Mas, em termos de concepção, sempre a tecnologia ela é plural. Outro aspecto relacionado com a questões epistemológicas, ou seja, a epistemologia o aspecto que dá fundamentação ao conhecimento é a relação entre as teorias tecnológicas e o próprio pragmatismo, a relação da verdade versus o instrumentalismo, ou seja, as teorias tecnológicas elas não precisam ser tão complexas, como já falávamos, elas precisam ser muito mais pragmáticas, elas não precisam estar preocupadas com a verdade, a tecnologia não tem como preocupação a verdade, mas sim a funcionalidade, a pragmaticidade. A tecnologia precisa funcionar, não importa, ou seja, ela precisa funcionar. Às vezes ela não precisa ser tão complexa, mas ela precisa ser prática, ela precisa ser capaz de solucionar os problemas que estão envolvidos. Então, aqui, de um modo geral, nós vemos o quê? Que existem problemas, questões epistemológicas muito interessantes oriundas da tecnologia. A tecnologia produz apenas esse tipo de questão? Não. Não, nós podemos fazer toda uma história da tecnologia a partir do quê? A partir de diferentes abordagens, a partir dessa abordagem epistemológica, mas também a partir de questões ontológicas. E aqui vem, para aqueles que gostam de ontologia, aqueles que gostam de metafísica, nós podemos pensar, por exemplo, será que os artefatos técnicos, eles possuem características diferentes dos objetos naturais? Será que um artefato, por exemplo, esta garrafa aqui, o que diferencia essa garrafa aqui de um coco ou de um recipiente que eu encontro na natureza que possa armazenar água também? Ou seja, qual é o que distingue literalmente isso? Além de terem sido projetados e produzidos pelos seres humanos ou outros artefatos controlados em última instância por aqueles seres. Será que é simplesmente porque esse artefato foi criado por nós e o outro não? Será? E se nós utilizássemos um coco para armazenar água, ao invés dessa garrafa, o coco seria um artefato técnico ou tecnológico? Por que sim, por que não? Ou seja, questões que direcionam o olhar filosófico para a técnica. E aí poderíamos pensar, então qual a diferença entre o natural e o artificial? Se a técnica e a tecnologia são produtoras do artificial, por exemplo, o que diferencia algo natural e o que diferencia algo artificial? Se a gente colocar, por exemplo, algumas raças de cães, elas seriam artificiais, e qual seria o cão natural? Qual seria a linha limítrofe em relação a isso? E aqueles cães que foram sendo cruzados, que promoveram um melhoramento genético sem essa interferência, produção de uma nova raça. Será que também é natural ou é artificial? Então são questões ontológicas importantíssimas e que são cada vez mais latentes, são cada vez mais instigantes para a sociedade, para a própria comunidade filosófica contemporânea. Será que a diferença entre homem e máquina pertence ao nível ôntico diverso dos demais? Ou seja, aqui pensando um pouco na ideia do ciborgue, por exemplo. Eu sou um ser humano, existem seres humanos sem um braço, ótimo, tem 2 braços. Mas se eu colocar 2 braços mecânicos, eu continuo sendo um ser humano? Provavelmente sim. 2 braços e 2 pernas? Provavelmente sim. 2 braços, 2 pernas e um coração? Sim. Ou seja, até que ponto que eu poderia substituir meus órgãos e eu poderia dizer que eu sou um ser humano e até que ponto que eu poderia dizer que eu sou uma máquina?
será que seria o cérebro, digamos assim, o grande diferencial? Ou seja, questões ontológicas latentes, questões ontológicas pujantes que nos desafiam cada vez mais. Será que existe, além da mera analogia entre o bom funcionamento entre um artefato e a saúde de um organismo? Por exemplo, será que é válido a gente pensar que, quando a gente fala, a internet não está funcionando adequadamente, da mesma forma, quando a gente fala, meu rim não está funcionando adequadamente, meu pulmão está com alguns problemas, minha visão não está adequada, está funcionando de uma forma inadequada. Será que esse mau funcionamento dos nossos órgãos é semelhante, é similar ao mau funcionamento, por exemplo, de uma televisão, de um celular ou de um outro artefato ou dispositivo? Vejo que aqui são questões ontológicas bastante importantes. Em aberto, tudo isso em aberto, tudo isso desafiando vocês aí a estudarem, a investigarem. Tenho uma orientanda que espero que assista esse vídeo, que estuda isso, que se debruça sobre essas questões. Não vou dizer quem é para vocês não mandarem ela diretamente aqui na parte, no minuto 16 dessa aula, ok? Vou deixar em suspenso. Há também questões axiológicas que estão relacionadas diretamente à tecnologia. Por axiologia seriam o quê? Seriam os valores que estão relacionados e que exercem influência direta ou indireta sobre a própria tecnologia. E aqui nós poderíamos listar alguns deles. Valores econômicos, que são fundamentais, por exemplo, essa tecnologia é acessível, essa tecnologia é muito barata, é muito cara, é excessivamente cara. Valores sociais, essa tecnologia ela é adequada, ela ajuda a solucionar problemas sociais, ou essa tecnologia ela é causadora de mais problemas sociais. Que problemas sociais, por exemplo? Muito se fala, ou se falava até pouco tempo, de uma indústria 4.0, 5.0, que seria o quê? Uma indústria onde que seria tudo, além de mecanizado, seja tudo interligado, a tecnologia das coisas, a internet das coisas, entre outros elementos, digamos assim, muito autônomos. Ou seja, mas será que nós precisamos de um carro autônomo que dispensa motorista? Será que isso não vai causar problemas seríssimos para a sociedade, digamos assim, de desemprego, entre outras coisas? Será que nós deveríamos fomentar esse tipo de tecnologia ou nós deveríamos redirecionar? Problemas e valores de natureza cognitivo, de natureza estética, por exemplo, por que eu compro determinado tipo de artefato? Ou seja, será que tem um apelo estético? Será que tem um aspecto de beleza útil aí que me faz preferir, por exemplo, este carro e não outro? Ou seja, o motor pode ser um critério da potência, o aspecto econômico, eu estou disposto a pagar um determinado valor também. Mas será que o aspecto estético também não tem um critério importante? Por que eu compro este carro e não compro outro? A questão de ele ser mais bonito que o outro tem um determinado peso significativo? Então, veja, não é mais uma beleza despretensiosa, já passa a ser uma concepção de beleza mais útil. E aí, sem falar dos valores éticos, dos valores morais. Por exemplo, será que é moralmente aceitável a construção de uma bomba atômica? Será que é moralmente aceitável uma guerra onde um país invade outro, só que ao invés de homens lutando contra homens, há uma luta entre drones e homens? Já há um ataque cibernético através do qual apenas... não um ataque cibernético, um ataque a partir de drones ou de aeronaves não tripuladas, onde que apenas um lado morre, o outro lado pode abater uma aeronave, mas não há perdas humanas. Então, tem muita coisa que emerge a partir da tecnologia, desses valores axiológicos. Por exemplo, como que nós poderíamos escolher, por exemplo, quais indicadores de valores tecnológicos são mais fidedignos? A razão benefício-custo, o tempo economizado ou outros?
Será que nós temos como mensurar, por exemplo, a relação entre custo-benefício? O quanto vale uma floresta em pé? Quanto vale uma árvore? Quanto que vale, digamos assim, um ar puro? A gente consegue quantificar isso? Quanto que vale, digamos assim, por que a gente deveria preferir energias renováveis a consumir, digamos assim, combustíveis fósseis? O que está por detrás? Será que nós não temos capacidade de discernir isso? Será que não teremos capacidade de construir novas tecnologias? São o quê? São questões axiológicas que podem nos ajudar a pensar, a compreender melhor tanto o momento atual no qual nós estamos inseridos, o momento atual do desenvolvimento tecnológico, quanto nos desafiar a criar uma nova era tecnológica a partir do quê? A partir desses elementos que passam a ser impregnados. Então, assim nós precisamos, argumenta Bung, de novos códigos morais, tanto de alcance universal como referentes à tecnologia em particular. Isso porque, a diferença da ciência, a tecnologia não é moralmente neutra. Uma tese que Bung não se cansa de repetir, ou seja, a tecnologia não é neutra, a tecnologia ela tem propósitos muito claros, a tecnologia ela não está aí, e depende do uso que você vai fazer. Não, muitas vezes o uso já está dado, já está condicionado, digamos assim, a partir do quê? A partir de um determinado ponto. Um tanque de guerra. O tanque de guerra, vou usar o tanque de guerra para o bem. Ou seja, o tanque de guerra já tem, digamos assim, um fim, um objetivo muito claro. Uma bomba atômica. Para que eu vou utilizar uma bomba atômica? Além dos filmes de ficção científica, que é de explodir um cometa, um asteroide que se aproxima da Terra. Não, isso ela tem um propósito muito claro, e esse propósito, às vezes, ele pode ser questionado, ele pode ser combatido já em sua origem. Por quê? Porque a tecnologia não é neutra. Nos diz Bung, à primeira vista, uma inovação técnica pode ser intrinsecamente benéfica. Por exemplo, como a máquina de costurar, a calculadora de bolso e o cereal de alto rendimento. Maléfica, como um avião de bombardeio, o gás de nervos e a cadeira elétrica, ou ambivalente, como o automóvel, a televisão e a aviação. Ou seja, aqui, não que Bung diga, a tecnologia ela é nociva. Não sejamos ingênuos. Ou seja, a tecnologia, à primeira vista, ela pode ser muito benéfica. Já de cara a gente nota, por exemplo, que é benéfica. Um exemplo disso, tecnologias que possibilitam com que pessoas com baixa mobilidade consigam melhorar sua mobilidade. Ou seja, não tem por que não fazer isso. Já é uma tecnologia que, de antemão, já mostra benéfica. Tecnologias totalmente nocivas, como uma câmara de gás ou como uma tecnologia de guerra, por exemplo, já é totalmente deplorável. E tecnologias que são ambíguas, ou seja, tecnologias que, não digo possam ser utilizadas para o bem ou para o mal, tecnologias que tanto produzem o bem quanto produzem o mal. Por exemplo, um automóvel. Ou seja, é impossível, por exemplo, é inegável as contribuições que o automóvel nos trouxe. Por exemplo, sair daqui e ir a Curitiba de automóvel, a gente leva um tempo X. Só que, ao mesmo tempo, ele traz alguns efeitos, algumas ambiguidades. Por exemplo, a poluição do meio ambiente, o consumo de combustíveis fósseis, entre outros aspectos. Então, apenas isso para a gente poder ponderar com maior rigor, com maior precisão. Ainda nas questões axiológicas e éticas, naturalmente, nem todas as consequências das inovações tecnológicas podem ser previstas, mas na medida em que algum prejuízo para o bem-estar humano seja previsível, a responsabilidade moral do tecnólogo é inegável para Bung. Ou seja, não necessariamente a gente consiga prever todos os usos que serão feitos com determinada tecnologia. Ou seja, muitas vezes uma tecnologia, você cria algo e os usos que serão feitos desse artefato, eles são o quê? São diversos, são plurais. Um caso muito simples é você pode pegar uma faca para cortar o pão, mas você pode utilizar essa mesma faca para matar uma pessoa. Ou seja,
é inegável que muitos artefatos e dispositivos não são determinados, os usos eles não são determinados. Dependerá também do agente que dará, digamos assim, que fará o uso do artefato. Entretanto, o caráter comercial desses produtos torna mais complexa a situação ética dos cientistas aplicados e dos tecnólogos, ou seja, é difícil poder mensurar, digamos assim, o elemento, se ele é nocivo ou não. Mas, apenas para ilustrar, nos slides vocês verão que a Associação Norte-Americana do Rifle diz, olha, o rifle não mata pessoas, pessoas matam pessoas, tentando defender a tese de uma suposta neutralidade das armas. Poxa, qual é a função de uma arma a não ser matar? Ou seja, não existe, parece não existir, digamos assim, argumentos que dão sustentação a isso. Então é um elemento importante a ser considerado. Outro aspecto digamos assim, a ideia de que será que esse conhecimento que está contido por detrás das descobertas, do desenvolvimento tecnológico, ele deve permanecer patenteado, deve ser comercializado como um segredo industrial? Atualmente a gente vive isso, ou seja, inúmeras vacinas que foram produzidas para combater a Covid-19, elas pertencem aos laboratórios. E os laboratórios possuem o direito comercial de fazer o quê? De vender essas doses. Por quê? Porque é propriedade intelectual do laboratório, ou seja, os profissionais que estavam envolvidos nas pesquisas chegaram a este artefato, uma vacina, e detêm o segredo industrial sobre ele. Então, é um ponto, digamos assim, será que deveria ser quebrado esse segredo industrial? Ou seja, é uma questão que está em aberto, que poderia ser explorada. Bom, em síntese, e para finalizar este trecho, esse vídeo, a gente poderia dizer que, para Bung, os males da tecnologia podem ser evitados, diminuídos ou corrigidos com o auxílio de outras tecnologias. Então, a tecnologia ela também é produtora de novos problemas, mas esses problemas produzidos pela tecnologia poderão ser diminuídos, corrigidos com o quê? Com mais tecnologia. A tecnologia produz problemas, mas a resolução desses problemas requer o quê? Muito mais tecnologia. Então é quase que uma espécie de ciclo. A tecnologia produz problema, esse problema vai ser solucionado por mais tecnologia, que produz problema, mais tecnologia, mais. Aqui, Bung tem uma visão tanto quanto otimista que a tecnologia estaria sempre sendo melhorada, sendo aprimorada. Isso seria possível porque, por um lado, a tecnologia tem um caráter sistêmico, do que resulta que nada pode ser modificado de forma isolada, ou seja, sem que haja efeitos secundários. Por outro lado, a tecnologia depende dos tecnólogos que a torna possível e de donos do poder que decidem da sua utilização, como já foi frisado. Ou seja, essas duas razões fazem com que seja necessário um campo de conhecimento, a tecnopraxiologia, e impõe um campo social, o controle da tecnologia. A tecnopraxiologia é uma nova área de reflexão filosófica postulada por Bung, diz Kupani, para estudar sistematicamente a ação racional guiada ou desencaminhada da tecnologia. Ok? Então, assim, pessoal, aqui fica um pouco a ideia de por que a tecnologia é tão interessante para a filosofia. Ou seja, por que os filósofos se interessam tanto pela tecnologia. Ou seja, por quê? Porque tem problemas muito interessantes, tem questões muito abertas. E não é uma variação, digamos assim, de temas e problemas lá da Grécia Antiga. Não, é a filosofia da tecnologia hoje, presente, aqui, agora, no nosso redor. Questões éticas, questões morais, questões axiológicas que emergem a partir do quê? A partir do contexto no qual nós estamos inseridos. Então, é isso que temos, é isso que trabalhamos, é com isso que precisamos lidar. Ok? Então, espero que tenha ficado claro
Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estou à disposição. Me procure, ok? Um abraço a todos e até mais.